Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa conversa sobre poesia na programação da Biblioteca Mário de Andrade. É uma série de encontros que agora, com esse encontro, completa 30 convidados, né, que vieram aqui com uma missão é, sempre igual, né, a de dividir com os leitores, dividir com o público imenso da biblioteca nesses tempos virtuais, algumas das suas paixões, né? Falar de um livro. A ideia dessa série surgiu de uma motivação muito simples, que você na porta da biblioteca, alguém te pergunta que livro de poesia você me indicaria para ler. E foi esse mesmo convite que eu fiz para todas as pessoas que vieram até aqui, que participaram dessa série. Todos esses vídeos estão no canal do YouTube aqui da Biblioteca Mário de Andrade, junto com muitas outras coisas interessantíssimas que foram produzidas nesse período da pandemia. Eu sempre registro aqui que se tem algum lado bom nessa história disso tudo que a gente passou nesse tempo, foi aprender a usar essas ferramentas aqui que possibilitaram ampliar as nossas pontes, as nossas conversas. Hoje, por exemplo, eu tenho um convidado no Rio de Janeiro, uma convidada em São Paulo, outra convidada em Salvador, algo que seria muito difícil de fazer em outro momento, né? Então, espero que isso continue, né? Das poucas coisas desse tempo que a gente quer que siga, é que essas nossas conversas possam se multiplicar por aí. Então, agradeço muito, muito honrado pelos meus convidados aqui hoje, do que eu vou falar deles daqui a pouco, mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir para que eles leiam um poema do livro que escolheram, para aumentar um pouco ainda mais a curiosidade do público, tá bom? Começo com a Aline. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Depende do horário que o pessoal está assistindo a gente. Um prazer estar aqui, agradeço o convite. E vamos de poema. O poema que não digo, o que não mereço. Medo de ser duas, a caminho do espelho. Alguém em mim, adormecido, me come e me bebe. André. História. Tenho 39 anos. Meus dentes têm cerca de 7 anos a menos. Meus seios têm cerca de 12 anos a menos. Bem mais recentes são meus cabelos e minhas unhas. Pela manhã, como um pão. Ele tem uma história de 2 dias. Ao sair do meu apartamento, que tem cerca de 40 anos, vestindo uma calça jeans de 4 anos e uma camisa de não mais do que 3, troco com o meu vizinho palavras que de cerca de 800 anos e piso sem querer numa poça, com 2 horas de história, desfazendo uma imagem que viveu alguns segundos. Belo Horizonte, 7 de novembro de 2016. Sara. Aqui e lá. Fosse eu, apenas eu, como tudo seria fácil. Mas sou também todo possível tu, e ele, e ela. Não me tenho na mão. A mão me estende adiante, em direção a quem nem sempre sei. O onde é igualmente incerto. Contudo, ele diz, estou aqui. Mas quem sabe o que é aqui? Também o lá pode ser aqui. Aqui e lá existem olhos. Olhos-luz, olhos noturnos. Também lá existe oxigênio no ar. Eu respiro aqui e lá, meu lar estrangeiro. Muito bem. Muito obrigado. Vocês já devem ter reparado aí que os convidados de hoje são Aline Bey, André Damer e Sara Rebeca Kesley. A Aline Bey nasceu em São Paulo em 1987, é formada em Letras pela PUC São Paulo e em Artes Cênicas pelo Teatro Escola Célia Helena. Cursa atualmente uma pós-graduação em Escritas Performáticas na PUC do Rio. Foi escritora convidada na Primavera Literária na Sorbonne em 2018 e no mesmo ano participou da Feira Internacional de Guadalajara. Seu livro de estreia, O Peso do Pássaro Morto,
né, que é, sem dúvida, um dos livros que a porta das bibliotecas mais tem sido indicado, das livrarias, um clássico desses últimos anos, assim, um livro merecidamente muito conhecido, que foi editado pela Nós e em parceria com a Edite, né? Um livro foi finalista do Prêmio Rio de Literatura e vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura e do Prêmio Toca. Recentemente, a Aline lançou Pequena Coreografia do Adeus pela Companhia das Letras. O André Damer é quadrinista, poeta e cartunista. Nasceu no Rio de Janeiro em 1974. Publica quadrinhos nos jornais O Globo e Folha de São Paulo. É autor de 12 livros, ganhou 4 vezes o prêmio HQ Mix de quadrinhos, recebendo também um troféu Jabuti. Os seus poemas estão nos livros A Coragem do Primeiro Pássaro, né, da Lote 42, saiu em 2015, que é um dos títulos de livro de poemas que eu mais invejo, viu, André? Coragem do Primeiro Pássaro. E o recente Impressão Sua, que saiu pela Companhia das Letras, acabou de sair pela Companhia das Letras. A Sarah Rebecca Kesley é poeta, tradutora e editora, nascida no Reino Unido em 1976 e vive no Brasil há mais de uma década, onde co-dirige a livraria Boto Cor-de-Rosa, em Salvador. É autora dos livros Tipografia Oceânica e Sábado, ambos pela Paralelo 13S. Isso. Seus poemas e traduções foram publicados em jornais e revistas, como o Globo, na página Risco, que era editada pelo poeta Carlito Azevedo, né? Revista Pessoa, Jornal Relevo, Two Lines, Word Writing in Translation e Modo de Usar em Companhia e outras publicações. Se tiver um tempinho depois, Sara, a gente podia falar da coleção de poesia belíssima que estão os seus livros e que vocês estão fazendo também, que é excelente. Bom, então, feitas as apresentações, eu queria agora que vocês falassem de onde vieram esses poemas que vocês leram, em que livros estão, quem são os autores, e nos dissessem um pouco do que esses livros significam para vocês. Começo com a Aline. Bom, boa tarde, né? Novamente, um prazer estar aqui com vocês. Sou muito fã de todos que estão aqui, então estou muito honrada de estar conversando sobre um livro que eu sou apaixonada, de uma poeta que eu conheci esse ano, que é a Alejandra Pizarnik. Eu não sei se estou falando corretamente sobre o nome dela, porque às vezes eu não falo direito os sobrenomes aí dos gringos, mas ela é uma autora bastante interessante, que foi uma indicação de uma escritora de uma oficina que eu estava dando, e ela é muito apaixonada pela Alejandra, então eu fui atrás, né, comecei a ler, e encontrei essas 2 edições muito bonitas da Relicário, Árvore de Ana, que é o livro que eu vou conversar hoje, e Os Trabalhos e as Noites, mas eu indico os 2, poderia falar de qualquer um deles, porque os 2 são maravilhosos. É que Árvore de Ana foi o primeiro que eu li, então teve aquele impacto, né, de conhecer a obra dela e ficar bastante transtornada poeticamente com essa depuração, essa concisão da Alejandra, né? Ela é uma poeta argentina, ela tem o nome dela é Flora Pizarnik. A Alejandra é um pseudônimo que ela começou a usar a partir de 1955, cursando a Universidade de Buenos Aires em Letras e Filosofia, e ela também pintava, ela também estudou pintura, o que eu acho maravilhoso, porque eu amo escritores, artistas que, além da arte que eles fazem, digamos que a arte mãe, né, eles também, de alguma forma, fazem uma outra, trabalham com uma outra linguagem também. Eu acho que isso sempre faz muito bem para a nossa literatura, para a nossa dança, seja a arte que a gente se expresse, né? E eu acho que a pintura tem muito a ver, de fato, com essa precisão da linguagem da Pizarnik. E esse livro é de 62, ela publicou quando ela estava em Paris. Ela passou uma temporada em Paris de 1960 a 1964, e foi esses anos que ela passou lá, foram anos bastante importantes para a formação dela. Ela conheceu Otávio Paz, conheceu o Julio Cortázar, e ela estudou, fez alguns cursos na Sorbonne, escreveu resenhas literárias, então foi bastante intenso, e pesquisando algumas coisas eu vi que ela construiu um estilo durante esse período em Paris, que ela continuou investigando nos anos depois, então digamos que é esse momento de mais maturidade, né?
A Alejandra é uma poeta que morre precocemente, com 36 anos, ela comete suicídio, então ela tem uma obra muito vasta, né? Esse aqui é o 4º livro dela, e eu ainda não li os diários dela, fica até aqui o meu apelo para a Relicário, essa editora maravilhosa que publicou a Pizarnik, para publicar os diários, porque eu não leio em espanhol, e falam que é maravilhoso, né? E ali naqueles diários ela já tem uma noção completa de que ela quer uma obra, né? Que ela está escrevendo e é uma escritora, não escrevendo despretensiosamente, mas de fato assumindo esse ofício, né? Que é algo que ela faz tão bem. E esse livro é incrível, assim, depois eu me aprofundo um pouco mais nele, mas falar um pouco sobre o título, que eu acho bastante enigmático, no primeiro momento eu não sabia o que significava. Árvore de Diana é uma espécie de vegetação artificial a partir de um metal. Então, é uma alquimia, né, que cresce como se fosse uma vegetação. E essa é uma espécie de metáfora para a escrita poética, o que eu achei maravilhoso. E esse prólogo do Octávio Paz, que tem nesse livro, que é de 62, é o prólogo original, a apresentação é da Marília Garcia, né, nos Trabalhos e as Noites, a apresentação é da Ana Martins Marques, 2 grandes poetas nossas, e a apresentação, o pós-fácil, né, é do Otávio Paz e é de 62 mesmo. E ele faz bastante essa comparação dessa árvore de Diana, essa vegetação metálica e artificial com a escrita da Pizarnik. Eu até aconselho quem está assistindo a gente de dar um Google aí nessa árvore metálica para ver, porque ela é bem bonita, bem alquímica e parece enfim, um objeto sagrado. E eu acho que isso tem muito a ver com esse livro e com a escrita da Pizarnik. Bem, Aline. André, qual é o livro que você escolheu? Ô, Tarso, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo aí. Eu escolhi para a gente conversar o Risque Esta Palavra. Foi uma escolha de afeto, não só de afeto, né? Eu sou assim, muito fã do trabalho da Ana Martins Marques. Ela é minha contemporânea, 3 anos mais nova, ela é de 77, nasceu em Belo Horizonte, e ela estreou em 2009, inclusive, acho que tarde, com Vida Submarina, que foi, inclusive, relançado depois, acho que pela Companhia das Letras. Tarso, me corrija se eu estiver errado, mas ela fez, depois de Vida Submarina, ela fez Da Arte das Armadilhas, que é um livro maravilhoso, de 2011, que venceu, inclusive, o prêmio Biblioteca Nacional. O Livro das Semelhanças, que foi quando eu conheci o trabalho dela, de 2015, que foi 3º lugar no Prêmio Oceanos. E agora eu trago para vocês, para a gente conversar sobre um livro belíssimo. Eu considero, assim, junto com o Livro das Semelhanças, os dois são maravilhosos. Qualquer um dos livros dela eu também poderia ter trazido aqui, como disse bem a Aline, mas ela considero ela uma das maiores da geração dela. Ela vem dessa, junto com essas meninas como como é que é o nome dela, meu Deus? Alexandra, não. Angélica Freitas? Angélica Freitas, obrigado. A mesma geração ali, eu acho que, eu não sei se as duas têm perto de 40 anos, em torno de 40 anos, mas de uma safra, né, de mulheres que escrevem muito bem. E eu tentei me aproximar dessa leitura toda. E dentro desse grupo todo, eu acho que a Ana Martins é a que mais me tocou. Assim, a poesia dela tem uma força imagética muito, muito forte. Assim, o trabalho dela é muito forte. Eu acho que é a primeira vez que, inclusive, tive sorte de encontrá-la em Belo Horizonte, pela editora Zog. A editora Zog foi gravar um disco com poemas recitados, enfim. Chamou. E aí nós fomos todos para Belo Horizonte para um teatro. Eu não me lembro se é Belo Horizonte ou Juiz de Fora. Agora eu não tenho certeza. E ela estava lá, assim, eu pude trocar, sei lá, um pouquinho de uma conversa com ela. Eu até fiquei com borboletas na barriga quando eu soube que ela estaria lá, sabe? Porque eu sou fã de verdade. Eu fiquei nervoso quando encontrei com ela. Porque já tinha naquela época admiração pelo que ela fazia, sabe? É um livro, assim... Eu, inclusive, relendo ontem a 4ª parte do livro,
que fez com que eu trouxesse o livro para cá, eu falei, nossa, esse livro inclusive bom para quem não conhece ou não gosta de poesia, sabe? É um livro ótimo assim para pessoa que ainda não teve contato com poesia, fala, leia este aqui. É incrível, é uma obra muito bonita mesmo, de uma simplicidade, um namoro assim com as coisas cotidianas, tipo meio um Manuel de Barros assim, né? Dadas as diferenças, mas uma coisa cotidiana, simples, que fala das coisas da vida. Muito bonito o livro. Muito bom. Acho que você tocou num ponto central aí, depois para a gente voltar também, que eu acho que é isso, né? Não só da Ana, mas assim, esse poema que consegue falar com um público que não é escolado em poesia, né? E eu acho que ela faz isso desde o primeiro livro e de fato, é um traço muito forte mesmo, muito significativo. Sara, e o livro que você escolheu, Sara? Eu escolhi esse livro aqui, que é uma antologia de poesia de Rose Auslander, traduzido e apresentado por Simone Brantz, publicado na coleção Ciranda da Poesia, pela editora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em parceria com a editora da Universidade Federal do Paraná. PR, Paraná, né? Então, é um livro incrível, que eu escolhi por vários motivos que eu vou explicar em breve, que consiste de uma pequena antologia de poesia de Rose Auslander com uma apresentação de Simone Branches. E Rose Auslander, ela nasceu em 1901 e faleceu em 1981. Ela era uma poeta judia. Nasceu em Bukovina, eu não sei se eu estou pronunciando certo. Hoje em dia uma parte dessa região faz parte de Romênia e uma parte faz parte de Ucrânia, mas na época fazia parte do Império Austro-Húngaro. E ela era contemporânea, ela nasceu no mesmo lugar e era contemporânea do Paulo Celan. E uma coisa muito interessante sobre isso é que eu não soube da poesia dela até bem recentemente, em janeiro desse ano. Eu ganhei um livro, uma pequena antologia em inglês de poesia de vários poetas de expressão alemã, traduzido para o inglês. O livro se chama After Every War, Depois de Cada Guerra. E é uma antologia bem pequenininha de poetas de expressão alemã, traduzido pela poeta irlandesa Evan Boland. E eu ganhei esse livro porque eu tinha mencionado a uma amiga no Reino Unido, que gosta muito de garimpar em sebos, que se ela viesse qualquer coisa da poeta Evan Boland para me enviar, para comprar para mim, porque eu estava justamente procurando coisas dessa poeta irlandesa. E ela achou esse livro traduzido para o inglês de Evan Boland. Aí, quando eu vi a biografia de Rose Auslander e os pouquíssimos poemas dessa antologia que foram traduzidos, eu fiquei muito fascinada em saber mais dela. E eu fiquei assim muito confusa de que eu nunca tinha ouvido falar dela. E quando eu era adolescente, o Paulo Celan e outros poetas da geração dele faziam muito parte da minha formação como leitora e de minhas referências. E até Paulo Celan, eu tinha vários livros dele, sempre em inglês, quando era adolescente, indicados tanto por professoras, tanto por os meus avós também tinham livros dele em casa. E lembrando assim, eu acho que foi uma das primeiras referências que eu tinha de o que era tradução também, porque eu não sei nada de alemão. Paulo Celan escrevia em alemão, e eu lembro de ler esses poemas e ler as apresentações nos livros e estar pensando muito em tradução, enquanto eu estava pensando, tipo, o que é tradução, os primeiros passos, assim, de entender isso na leitura de poesia, e entendendo também o contexto dele e agora sabendo assim de contemporaneidade de Rose Auslander, que eu não sabia nessa época, que conecta muitíssimo com a história da minha família, que vem do leste europeu também, e
muitas das minhas referências, minhas primeiras referências de leitura, se conecta com esse universo do Holocausto, dos pogroms no leste da Europa, dos judeus, de Yiddish, e, portanto, expressão alemã também. E aí eu tive essa conexão, e quando eu soube de Rosa Auslanda, eu comecei a procurar várias coisas dela, eu comecei a pesquisar e pensar assim, isso foi uma lacuna nas minhas leituras que eu tenho pensado muito nos últimos anos no Brasil, com muita proximidade de leitura de poesia contemporânea daqui. Tenho refletido muitíssimo nessa coisa de voltar para as minhas raízes de referências e tentar fazer sentido de como leio poesia agora, baseado nas primeiras leituras que eu fiz na vida como leitora. E quando, então, eu descobri essa poesia de Rosa Auslanda, a primeira coisa foi que eu achei, depois dessa primeira antologia, achei quase nada dela em inglês. Depois eu li mais que ela não tem muita coisa traduzida. Mas depois até descobri que ela mesma escreveu em inglês também, em algum período da vida dela. Só que eu não consegui achar. Eu não comprei o livro dela em inglês, estava esgotado, eu não consegui. Então, só li dela, até agora, o que ela escreveu em alemão, que está traduzido. E acabei fazendo essa pesquisa e achei esse livro de Simone, que foi publicado justamente em 2019 ou 2020, justamente agora, que eu comecei a ler agora em janeiro. E eu fiquei fascinada porque a biografia de Rosa Auslanda é muito fascinante, que eu indico a todas as pessoas comprar o livro e ler mesmo. Simone Brandt faz uma apresentação brilhante, um ensaio incrível de apresentação, então indico muitas pessoas lerem isso, mas o que me atraiu na poesia dela, que eu fiquei muito fascinada e muito encantada, é que ela tem na poesia dela muitas coisas que conectam com identidade no exílio, linguagem em si, a coisa de deslocação, que no caso dela foi por causa de exílios de diferentes tipos durante a vida dela, mas isso é coisa de exploração de linguagem. E eu achei fascinante ler em português, que não é minha língua, não é minha primeira língua, os poemas sem saber a língua original, e também ler em paralelo, digamos assim, com o ensaio de Simone, que analisa muito, tanto ela analisa vários poemas específicos na antologia, mas também analisa muito o processo de tradução e mistura isso também com as próprias ideias da poeta sobre tradução. Achei isso fascinante, então, por esses motivos, assim, que conectam várias coisas com as minhas raízes, me fez pensar muito em coisas que eu estou lendo do contemporâneo. E eu fiquei, uma das razões que eu também fiquei muito encantada com esse livro é que eu pensei, bom, eu senti essa lacuna das minhas referências, que forma quem eu sou como leitora, que ela era contemporânea de Celan, etc., e eu nunca sabia, mas ao mesmo tempo, como eu venho ler ela agora, e ela conecta com tudo isso, mas sabe aquela coisa de quando a gente lê, a gente traz tudo que a gente já leu antes e, tipo, forma a sensação da poesia, a gente traz todas as nossas experiências, mas também todas as nossas leituras. E eu senti muito, assim, entrou as minhas referências de agora, por exemplo, nessa leitura. Por exemplo, várias, mas Rosa Auslanda tem muitos poemas que falam de, tipo, o que é a palavra que está dentro de mim. Quando li esse poema, uma das primeiras coisas que eu pensei era um poema que eu gosto muito de Conceição Evaristo, que está no livro Poemas da Recordação, que está, eu acho que é o poema que fecha o livro, em que Conceição fala assim de o que significa a palavra, o que significa poesia, nessa subjetividade, mas também olhando para fora. E aí, quando eu encontrei esse poema de Rosa Auslanda, talvez eu vou ler depois, eu pensei nisso, então é como se as referências ao reverso, que se eu tivesse lido, assim, aquela coisa de o que a gente, na ordem cronológica, de maneira que a gente lê, isso vai formando a gente como leitora, e aí depende do momento, por acaso, que as coisas vão entrando e vai somando as nossas interpretações de poesia. Eu achei isso muito interessante também. E também, enfim, é um livro fascinante mesmo, eu gosto muitíssimo de ideia da coleção, que é uma ciranda de poesia
parece que eles convidam um poeta contemporâneo de falar de outro poeta contemporâneo. E achei muito, muito legal isso mesmo. E é lindo, eu indico muito. Então, é isso. Muito bom, Sara. Empolgadíssima com o livro, é o que a gente busca aqui, é isso. Legal. E essa coleção, é interessante registrar mesmo, porque ela acabou, né, se tornando uma espécie de painel, tanto da poesia contemporânea brasileira, quanto do ensaio sobre poesia, porque todos os livros têm um ensaio e uma antologia dos poetas, e também com o tempo de tradução da poesia. Então, tem uma geração nova, como a Simone, por exemplo, traduzindo poesia, né? A Simone Brandes é uma grande poeta e também tradutora, né, do alemão, e fazendo. Então, esse livro é exemplar do que a coleção se tornou, né? Ela é uma antologia desse encontro entre o ensaio sobre poesia, e a Simone faz um ensaio brilhante, que vai muito além da obra parte da obra da Rose Oslanda, mas vai muito mais, trata de muito mais questões interessantes para quem gosta de poesia. E dos poemas em português, que no fim das contas são poemas da Simone, né? Os poemas eram em alemão, da Rose Oslanda Nazira. Mas é muito bacana. Vamos falar um pouco mais disso, porque o fato de que você encontre uma poeta alemã na língua portuguesa também é muito significativo, né? Você venha para cá encontrá-la. Aline, eu acho que a Sara abriu os caminhos para a nossa conversa sobre os livros, e um deles foi o de mostrar como a nossa relação com o livro de poesia é permeada da relação com vários outros livros, com as outras coisas que estão na nossa cabeça, né? Como esse livro como uma espécie de organismo vivo, né? E eu imagino que esse seu encontro que você falou numa oficina, de alguém que indica o livro, dentro de um contexto, eu sei como funcionam essas conversas, às vezes estava falando de uma coisa totalmente distante e aparece uma poeta argentina com que lidar, né? Na sua, você sai dali e fala, vou parar tudo que eu preciso ir atrás disso. Foi mais ou menos assim? Foi, pior que foi. E eu sinto, assim, eu estava até conversando com um amigo meu poeta ontem, o Rafael Carvalho, e ele estava falando que agora ele estava deixando a biblioteca dele gritar pelo nome dele. E aí, quando o livro gritasse pelo nome dele, ele ia atrás do livro ali, né, dentro do que ele tinha, para descobrir por que estava chamando ele. Eu falei, nossa, que jeito poético, né, no mínimo muito poético, de escolher suas leituras. E às vezes eu sinto umas flechadas também, uns chamados. Então, quando ela começou a falar sobre a Alejandra é uma das escritoras favoritas dela, e ela tem um romance também, que eu ainda não li, mas estou muito curiosa, que chama Condessa Sangrenta. Então, ela estava falando um pouco desse romance, porque eu tinha pedido para o pessoal que estava na oficina, a gente estava falando sobre o personagem, e eu pedi para eles trazerem alguns livros da vida deles com esses personagens memoráveis. E ela trouxe a Condessa, mas ela falou que eu gosto mesmo da Alejandra é da poesia. E eu fiquei assim, nossa, quem é a Alejandra, né? Que nome maravilhoso. E aí já fui buscar, já comprei, e foi muito bonito. Foi um sábado de manhã que eu entrei em contato, como eu estava falando com a Árvore de Diana, e logo depois dos trabalhos e as noites. Eu acho que uma coisa bonita de ler poesia, além de você criar um momento para isso, né, você mergulhar no livro como um todo. Ainda que você tenha que pausar um pouco entre os poemas, eu adoro fazer o mergulho completo. E, claro, depois há muitas releituras, porque a poesia ela não se esgota. Eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas da poesia. Você começa a entrar em contato com ela, e dependendo do dia que você está, da época que você está vivendo, é uma espécie de portal. Você encontra respostas, né? A Carola lançou um livro novo de ensaios que se chama O Mundo Desdobrável, e ela fala isso, que tem uma amiga dela que consulta a Sofia de Mello Breyer, aí agora eu perdi o nome, Sofia de Mello Breyer Anderson, né? O nome completo. Brian Anderson. Brian Anderson. E ela falou que pega o livro dela e consulta, assim, qual que é a minha sorte do dia. Ela abre esse livro e lê, assim. E a Carola faz esse exercício também dentro do Mundo Desdobrável, né? O livro de ensaios dela. Então, eu acho que a poesia, ela tem também carrega essa força. E aí eu comecei a ler, e uma das coisas que mais me impressionou na Alejandra é o silêncio. Eu também sou uma escritora do silêncio, e eu acho que o jeito que também eu consigo encontrar esse silêncio na minha narrativa é na minha página. E eu senti que a Alejandra também, ela não termina de escrever os poemas que ela começa a escrever. E é como se ela criasse
uma espécie de sombra do poema. Então, tem o poema que ela instala na página, mas esse poema carrega um mundo de sombras. Então, quando você termina de ler, e eles são todos pequenininhos, eu vou mostrar para vocês, tem alguns que são bem pequenininhos, ó. Nesse livro, eles têm números, não tem nomes. Nos Trabalhos e as Noites, eles têm. Eles são bem minimalistas. Você sente essa folha aqui quente. É uma outra temperatura, especialmente quando você está lendo ele inteiro. Assim, você começa a viagem, né? Então, você começa a entrar nesse mundo que a Alejandra não diz, mas está. É uma coisa maravilhosa. E ela fazer isso com tão pouco. E também é uma poeta que gosta de usar palavras que se repetem, mas não que se repetem numa espécie de esvaziamento de significado da palavra, que também é um recurso estilístico super interessante, mas não é o que ela faz. Ela repete algumas palavras, por exemplo, noite, por exemplo, sombra, por exemplo, vento, mas o jeito que essa palavra chega no próximo poema é absolutamente diferente do outro. É como se ela tirasse um pó, mas assim, aquele pó mesmo de casa abandonada por um bom tempo, dessa palavra que a gente usa desgastada, e ela vai entrando nessas carnes, nessas dobras da palavra, e vai trazendo novos cômodos dentro desse mesmo ambiente que é essa palavra. Então, eu fico muito impressionada assim, com ela, com essa pureza dos escritos, a limpeza, a concisão. E então, foi uma manhã de sábado absolutamente maravilhosa, assim, lendo um em seguida do outro e ficando assim, apaixonada, vendo entrevista, vendo foto, querendo, né, estar mais perto, assim. Acho que é uma coisa também que a poesia faz com a gente quer estar mais perto. Me identifico muito com o André, ele trouxe a Ana Martins Marques, ela também é uma das minhas poetas favoritas, eu não a conheço pessoalmente, mas com certeza eu ficaria com essas borboletas que ele diz na barriga, e eu acho que quando eu leio um livro de poesia que me move, eu fico querendo estar perto do poeta, querendo escutar mais, querendo assistir ele viver. Aline, no outro livro que vem nessa caixinha, da Relicário, Os Trabalhos e as Noites, o texto da Ana Martins faz quando começa a tentar definir, né, a poesia da Alejandra Pizarnik, eu tenho um parágrafo que eu bati o olho e falei, é uma coisa que eu penso muito sobre a Eurídice Fontella, uma ponte que eu nunca tinha feito. E agora você falando isso, né, de que ela repete palavras, parece que está limpando as palavras, né? É algo que, né, são poetas dessa concisão, dessa lucidez, assim, muito. Eu acho que isso que é perturbador demais, né? E beira a perfeição, de fato, porque não tem resto, só tem o núcleo vital, né? Também é preciso dizer que os livros são traduzidos pelo Davis Diniz, que é uma tradução extremamente elegante, e as duas edições são bilíngues. Aqui é a Alejandra, para vocês verem, belíssima, e também tem essa questão de ser uma tradução bilíngue, né? Então, quem entende espanhol pode ver o trabalho do Davis, assim, de perto, e quem não entende pode olhar aquelas frases lindas em espanhol também, vislumbrar algumas coisas. Muito linda a edição da Relicário. Muito bem. André, a Aline puxou uma ponta aqui sobre linguagens, né? Poetas e linguagens. Você, quando lança o primeiro livro de poesia, ele já chega com uma marca, né, de alguém que a gente lê no jornal, né, lê e vê no jornal todos os dias e tal. A Ana Martins Marques me parece sempre, ela em alguns trabalhos que têm saído de modo mais em edições mais restritas, né? Lançou um livro chamado O Livro dos Jardins, que saiu pela Quelônio, e outros trabalhos, né? Agora saiu uma edição artesanal do coletivo 62 Pontos lá com poemas dela. Tem um livro da casa, né? Como que chama? O livro da casa, que é um outro livro pequeno, com Eduardo Jorge. Como se fosse a casa, até já mostrar. Como se fosse a casa, é da Relicário também, né? Também. Bom, eu sou um pouco fã da Relicário. Me notem, Relicário. E aí, eu não sei se a Ana Martins Marques passeia em outras linguagens. Um dia nós vamos perguntar isso para ela. Mas me dá a impressão de uma poesia da visualidade no texto, né? Não é o texto visual do sentido concreto, concretista, mas de alguém que está fazendo imagens. E eu acho que é por isso que, quando eu leio os poemas dela, outro dia falando para um amigo, eu falei, a Ana domina uma coisa que é incrível no poema. Tudo se resolve entre o primeiro e o último verso. Está tudo ali, né? Esse poema que você escolheu ler, André, para abrir a conversa, é um poema que a gente vê, né? É impressionante a capacidade de mostrar que eu acho que ela tem nos versos. É por aí?
Então, exatamente, eu volto a falar disso, da força imagética que tem a poesia dela, né? De construção de imagem mesmo. Parece que você está no cinema. E é incrível, porque ela é muito jovem, né? E esse livro especialmente me tocou, porque eu já tinha lido há algum tempinho, né? Assim que lançou, eu fui à livraria logo e comprei, mas eu meio que abandonei o cigarro tem mais de 30 dias, e aí tem um capítulo desse livro chamado Parar de Fumar, que é um capítulo inteiro, eu me arrisco a dizer que são poemas de amor ao cigarro, sabe? De alguém que se despede mesmo. Eu não sei se ela realmente parou, porque é muito difícil parar de fumar, enfim. Mas, assim, é fascinante. Eu, numa conversa com o Daniel Castanheira, né, que escreveu Jacarepaguá, esses dias eu estava no ateliê com ele e ele também parou de fumar, né? E ele estava conversando sobre parar de fumar e como a gente acha que o cigarro ele é sinônimo. Ele até brincou, o Daniel falou assim, não, porque a gente achava que cigarro era coisa para as pessoas inteligentes. A gente riu disso também, porque parece que o cigarro está dentro da experiência criativa, da reflexão, e toda hora você precisa de um cigarro para pensar, né? Você usa, você conecta o cigarro à ideia de criação e de reflexão e de pensamento. E aí, como eu imaginei que eu perderia tudo isso, que eu perderia a capacidade de raciocinar, ou de pensar, ou de criar, porque não deixando de fumar, sabe? E aí o livro da Ana é incrível, porque ela fala que não é verdade, né? Um dos poemas diz, eu queria ler para vocês. Primeiro ela diz, em outro poema, são como Ícaro, os fumantes, atraídos pelo lume, crentes de que ao subir a fumaça, subiria também o pensamento. E é disso que eu falei nesse encontro com o Daniel Castanheira. Eu falei, cara, a gente chegou à conclusão que é tudo propaganda da indústria tabagista, né? Que não é verdade isso. E aí, ela tem um último poema do livro, e me desculpem, mas eu vou recitar o último poema do livro, sim. Encerramos do capítulo Parar de Fumar, hein? Encerramos, afinal, nossa aventura, eu e tu. E eu, que mais uma vez temi que com ela também a poesia se encerrasse, seria talvez necessário agora arriscar todos os meus versos com a palavra cigarro. E, no entanto, no transporte público, no supermercado, num guichê, no meio de uma tarde qualquer, ela, a poesia, parece estar de volta, quando menos se espera, e sem que se tenha certeza de que é mesmo ela. Então, ela, ao final do capítulo, e ao final do livro, é o último poema do livro, ela diz, não é verdade, né? A poesia retorna mesmo sem cigarro, sabe? É incrível, assim. Eu peguei esse livro num momento incrível, sabe? Porque a gente fica com medo, né? E eu também não sei se um dia voltarei a fumar, não é essa a questão. Assim. A questão é de você ter associado, né? E a gente conhece um monte de gente que trabalha com criação, escritores, artistas, né? Que fumam desbragadamente. E essa associação não é verdadeira, sabe? Eu acho. Você realmente fica 10, 15 dias sem atenção, sem concentração e tudo, mas o que você é e o que você faz volta. Sim. Mas a sessão do livro da Ana Martins Marques, a gente hesita entre... E eu não sou fumante, hein? Dá vontade de ler mais poesia, mas dá vontade de fumar de vez em quando, entre um poema e outro. Você não imagina quantas páginas eu marquei. Eu marquei páginas no livro inteiro, né, para comentar hoje, enfim. Mas esse quarto e último capítulo, né, são poemas de amor ao cigarro. Assim, parece que é uma viúva escrevendo, ou uma pessoa que foi abandonada, sabe? É muito bonito, assim. Ela em um poema diz que não sabia o que fazer. O que fazer agora com as mãos cegas? O cigarro é parente do lápis. Eram, afinal, gestos para nada, como uma dança, como na dança.
E ela fala que, em algum outro lugar aqui, é tudo poema de despedida, né? Mas um dos poemas fala que talvez ela fumasse porque não sabia o que fazer com as mãos e que poderia fazer coisas bem piores do que fumar com as mãos. Eu queria achar aqui, não estou achando. Mas é muito bonito, assim, porque você vê que ela existe essa saudade, sabe? Acho que é para sempre, não sei, né? Mas é muito bonito, muito bonito. Muito bom. Sara, no texto da Simone, apresentando as traduções, né, da Rosalanda, ela fala, você até citou aí na sua fala, né, que no momento em que ela escreveu em inglês, e que é uma coisa muito forte pensar essa coisa do trânsito do poema entre as línguas e mesmo do próprio poeta, né, escrevendo na língua que não é exatamente a da família dele ou a do lugar em que ele nasceu, e ela vai escrever em inglês por conta da morte da mãe, é o que dá a entender o texto que ela escreve. A morte da mãe é como se a língua materna morresse. E aí ela passa a tentar escrever em inglês. E depois mas escreve por um curto período e ela é convencida pela Marianne Moore, a outra poeta, a voltar a escrever na língua dela, né? Essas relações. Isso eu imagino que seja muito tocante para você, porque você também vive entre línguas, digamos assim, né? E é por aí também que a Rosalanda te pega? Com certeza, essa história me pegou muito, fiquei muito pensando nisso, e a amizade entre ela e a poeta Marianne Moore também, e justamente essa coisa que você falou, que parece que foi a Marianne Moore que persuadiu ela, anos depois, de começar a escrever em alemão de novo. Como eu não li os poemas em inglês, eu não posso comentar sobre os poemas, mas do que eu li, o estilo de poesia dela mudou muito entre o inglês, assim, em diferentes fases, mas também, sim, depois da morte da mãe e nessas diferentes fases, e entre o inglês e o alemão. E, sim, isso é fascinante demais para mim, porque eu tenho escrito poemas em português e em inglês. Eu tenho publicado livros de poemas somente em português. E, enfim, é uma daquelas perguntas sem resposta exatamente, porque é muito difícil, muita gente me pergunta sobre isso. Eu escrevo, os meus poemas são diferentes em inglês e em português. Eu sinto muito com o português que, mesmo como você está observando, quem não me ouviu falar antes, meu português, assim, está cheio de coisas, características minhas, assim, nesse sentido de que eu faço erros gramaticais e tudo, mas ao mesmo tempo eu vivo no Brasil, eu vivo na Bahia, e ao meu redor são os sons do português, o ritmo do português, então a poesia em português às vezes faz mais sentido para como leitora e como escritora nesse sentido, porque tanto é o meu cenário e a linguagem é o cenário também. Então, talvez com Rosalanda teve alguma coisa a ver isso também, ela escrevendo em inglês, porque ela passou um período nos Estados Unidos e essa foi a época que ela escreveu em português. Mas é uma coisa interessante mesmo, e no caso dela, ela viveu em muitos diferentes lugares e eu acho que ela estava exposta a muitas diferentes línguas e linguagens, mas a própria poesia explora muito isso. Eu vou ler uma aqui que deixa eu ver aqui que eu anotei. Tem um poema dela chamado Língua Mátria, que expressa um pouquinho essa ideia de entre línguas e tudo isso. Língua Mátria. Eu fui em mim, tornando-me de instante em instante, feita em pedaços, no caminho da palavra. Língua Mátria, reúna minhas partes, mosaico humano. Ela tem vários poemas assim ligados a essa língua mátria também, e é muito interessante. Parece que foi uma fascinação para ela, uma preocupação para ela, uma busca para ela nesse sentido também. E essa coisa de
de explorar essa ideia de pátria ou mátria, como ela fala assim, em vários poemas, como um lugar também, como aquele primeiro poema que eu li, que tipo fala de aqui e lá, e aquele lugar entre o aqui e o lá. O que é isso? Isso seria talvez a linguagem dentro da gente, dentro do poema, dentro do lugar. É muito interessante isso, é um debate longo. Eu só não entendi a parte que você disse que o seu português tem muitos erros aí, que eu até agora eu não ouvi, não, mas tudo bem. Está falando melhor que nós daqui, viu? Não tem esse abismo, não. Mas é claro, em termos. Agora, falando de poemas sobre essa questão das línguas, tem um poema que eu adoro do Brodsky, né? Do Josip Brodsky, poeta russo, que ele vai exilado para os Estados Unidos e ele tenta escrever em inglês, traduzir a própria obra para o inglês, mas ele tem uma filha que fala inglês só, né? E aí ele tem um poema que chama Para Minha Filha, depois leiam, que é lindo, e ele falando disso, porque a língua é o lugar em que ele se encontra com a filha, a língua inglesa, que é a língua em que ele está todo sem jeito, né? É um poema muito bonito. Eu queria fazer uma outra rodada de leitura de poemas. Aline? Por coincidência, a Ana Martins também fala sobre língua, né? Um poema chamado Sim. Língua, e que ela fala, logo de início, ela fala, no princípio, toda língua é estrangeira. Antes disso, ela tem um outro poema sobre língua que fala, seu filho hoje aprendeu uma palavra, seus ossos dormem crescendo, em breve andará com firmeza, saberá a ciência do chão, em breve, a língua tomará conta dele. Vai emudecer o mundo, moldar seus pequenos dentes. Em breve, a língua será a mãe. Mais do que você é a mãe. Muito bacana. Demais. Essa terceira parte do livro, né, Noções de Linguística, né, que é um elogio da tradução, assim, muitos elogios à tradução, muito bonito também essa parte do livro. Muito legal. Aline, vamos... Esse aqui é o poema 16. Construíste tua casa, emplumaste teus pássaros, golpeaste o vento com teus próprios ossos. Terminaste sozinho o que ninguém começou. Eu vou ler mais um, porque ela tem esses poemas pequenos e matadores, né? Estes ossos brilhando na noite, estas palavras como pedras preciosas, na garganta viva de um pássaro petrificado. Este verde muito amado, este lilás cálido, este coração sol misterioso. São poemas bem soturnos, assim, né? Ela tem uma influência do surrealismo e também do gótico, então são poemas que carregam a noite junto com eles, essas sombras, é muito bonito. É impressionante, né? Agora que eu vou ficar com essa cabeça, com a associação entre a Euridice Fontella e ela na cabeça para sempre, é algo que chama muita atenção, porque parece que está fazendo um pequeno, assim, uma legenda de alguma coisa, que ela está vendo com muita clareza, né? Mas que não deixa aparecer no poema, né? Assim, é uma legenda muito precisa, né, de algo. É uma coisa submersa ali, né? Impressionante. E essa concisão, eu ouvi algumas pessoas dizendo que os poemas dela lembram epitáfios. E eu achei bem bonito, assim. Aí eu fiquei pensando nessa questão da pintura e dessa concisão e dessa espécie de perfeição que ela vai criando quase um objeto. E lembrei do Manuel de Barros, também já foi mencionado aqui, que é um grande poeta, também eu adoro. E ele fala, né, que o poema, ele gostaria que o poema virasse uma espécie de brinquedo, utensílio poético. E aí eu fiquei pensando qual que seria esse utensílio poético da Alejandra? E eu encontrei uma pedra aqui em casa, que eu não sei se vai dar para ver na beleza dela, não sei se... Enfim, ela parece toda negra, mas ela tem na verdade, ela é um azul celeste, e ela tem um granulado por dentro, sabe? E fico pensando, ela fala de pedras bastante, né? E eu acho que ela trabalha com essas poucas pedras. Então, eu acho que se eu pudesse centralizar a obra dela num objeto, seria essa pedra aqui celeste, assim, cheia de brilho.
Muito bom. A Ana Marques também fala muito de pedra. Curioso, aparece muita pedra nos poemas, pedra É verdade. animadas às vezes. André, você está sem o som. Sim. André, está sem o som. Ela fala muito Agora. de território, de mapa, de fronteira, é incrível, assim. Ela tem uma coisa mesmo com a construção dos poemas pautados na imagem, né? Na questão visual mesmo, assim. Sim, muito bom. E você falou, o André falou da jovem geração de jovens poetas, as poetas brasileiras estão com 40 anos, entre os 40 e 50 anos, né? E tem uma outra geração mais nova ainda, mas, por exemplo, essa Alejandra Pizarnik, ela morreu com 36, né? É impressionante. Esse livro, por exemplo, ela tinha 20 e poucos anos quando ela escreveu. Inacreditável, né? E no meio ali, em Paris, dialogando com Otávio Paz, Júlio Cortázar, era esse caldo, né, que ela estava, assim, mas é impressionante. E acho uma saída totalmente particular dela, que não se confunde com os outros autores que estavam ali. Ela é muito original. Isso é uma coisa que é fato. A Alejandra, quando você lê, é o tipo de poeta que te faz ter uma credencial, né? Tem poeta que é a Ana Martins Marques também, porque você começa a ler, só encontra aquilo ali e você vicia. E é que nem o André falou, e vai correndo quando vê que ela lança um livro novo, você corre para a livraria. Essa urgência que a poesia traz, né? Eu acho isso muito bonito. Muito bom. André, lê aí mais um ou alguns poemas. Eu vou ler o das mãos que eu falei, que eu achei aqui. É o primeiro poema do quarto capítulo, que é Parar de Fumar. Despeço-me de um jeito meu que eu tinha. Interrompo uma tarefa a que fui longo tempo fiel. Era algo que eu fazia relativamente bem. Embora também nisso eu houvesse empenhado algum desajeito. Conheci ginastas do fumo, esportista na arte de matar-se aos poucos, mas nenhum era eu. Era, então, sobretudo, um modo de ocupar as mãos, e elas poderiam, assim como poderiam, fazer coisas ainda piores. Muito bonito. Eu não sei, Aline, você mencionou aí o Manuel de Barros, ele é o cara que diz, né, num poema, como é que é? Tudo que não invento é falso. Isso é Manuel de Barros, né? Que é incrível, é exatamente isso, né? Nesse mundo de criação e da poesia, essas coisas é que se tornam realmente reais, sabe? O resto, o mundo de verdade, pouco interessa quando você está dentro daquilo, produzindo e desenhando aquele livro, né? Inclusive, tem um paralelo junto com o Fernando Pessoa. Agora, não sei qual dos dois falou, mas eu usei uma vez fazendo um prefácio de um livro que diz: fingir é conhecer-se. Tá certo isso, Tarso? Sim, isso é a Que é cara do muito, Fernando Pessoa. que é muito bonito, né? Que quando você finge, você se conhece. Assim, quando você finge coragem, na verdade você é medroso. Quando você finge timidez, na verdade você é extrovertido, sabe? Então fingir é conhecer-se, né? Ainda depois eu coloquei esse verso do Pessoa ao lado do Manuel de Barros nesse prefácio, e um poema que diz assim, um trecho que diz assim, como é que invento para me conhecer. Então tem um paralelo entre as duas citações, sabe? Dessa trilha de autoconhecimento, de produção de realidade, né? Invenção de mundo, sabe? Coisa muito bonita. Quando a Aline fala no início, desculpe, quando a Aline fala no início da nossa conversa aqui sobre o tempo dos livros, né? O Sérgio Con falou uma vez que os livros têm realmente um tempo de espera, né? Às vezes você ganha de presente um livro ou compra um livro e ele fica esquecido na prateleira, mas um dia ele vem sozinho, sabe? Isso, quando a Aline falou, eu lembrei imediatamente dessa conversa que eu tive com o Sérgio.
Não, e nesse sentido, você fala da Ana Martins Marques, no fundo, você fala, pouco importa se ela já fumou, se ela parou de fumar, se ela vai voltar a fumar, né? Não Mas eu queria muito saber se ela voltou a fumar. Então, nós vamos descobrir. Muito bom. Não, é isso. Vamos seguir, Sara, com poemas. São muitas coisas passando pela cabeça com essa conversa aqui. O livro do Julio Ramón Ribeiro, você conhece, André, que chama Só para Fumantes? Um escritor peruano? Ele é citado aqui na Ana Martins Marques, mas eu não li. Esse é o rei do assunto aí. A citação do Só para Fumantes é: já não podemos mais render homenagem ao fogo a não ser através do cigarro, que é maravilhoso, hein, cara? O livro inteiro é nesse tom, mas ali tem um outro lance mais louco, que é o cara sem condições de comprar o cigarro, um fumante que não tem dinheiro. Tem uma grande parte que é isso. Quando a Ana, desculpa, mas quando ela fala no Risca essa palavra, essa parte do cigarro, que ela fala que o fumante fabrica a sua própria nuvem. Você lembra disso, André? É uma coisa bonita. Eu nunca fumei, mas eu acho que eu fiquei que nem o Tarso. Você fiquei com vontade de começar. É uma coisa muito bonita. Agora já é muito tarde, mas a vontade é uma vontade poética, né? Muito tarde, nada, pô, cigarro tá... Ai. Muito bom. Sara, tira a gente desse vício aqui, sabe, do cigarro. Bom, eu vou ler um poema de Rosi Auslanda, que foi justamente o primeiro poema que eu li dela, quando eu li dela em inglês, nessa antologia, que me pegou aquele coisa quando a gente lê um poema que faz a gente querer ler os outros poemas daquele poeta. E foi esse, e eu gosto muito desse poema por várias razões, mas justamente alguns dias atrás mudei a minha leitura desse poema. Eu mudei o meu entendimento desse poema, mas eu vou ler primeiro, depois eu vou falar das duas leituras que eu tinha. Na aldeia de Chagall, cumeadas tortas pendem do horizonte, a fonte dormita, alumiada por olhos de gatos. A camponesa ordenha a ovelha no estábulo do sonho. Celeste, a cerejeira no telhado, onde toca violino o ancião babado. A noiva olha no olho das flores, paira sobre o véu, sobre a estepe da noite. Na aldeia de Chagall, a vaca pasta nos prados da lua, lobos dourados apacentam os cordeiros. Esse poema evoca o quadro famoso do Marc Chagall, que é, aliás, muitos quadros dele, mas eu acho que eu entendi que evoca um específico, que é Eu e a Aldeia. Eu não sei se esse é o título comum em português, que é um quadro, acho que é surrealista, de vários elementos, e basicamente ela está descrevendo os elementos visuais do quadro. Até lembrei agora que você estava falando de Ana Martins Marques, assim, nesse aspecto visual. Tem muito isso, porque o poema, para mim, assim, é uma descrição do quadro, a descrição da aldeia. Até me lembrei também, lendo isso, de como é o nome daquele... Tem um poeta catalão que faz descrições de pinturas de Edward Hopper, que faz muito isso também. E me lembrei dos poemas dele. Esqueci o nome dele. Mas é como se ela está justamente descrevendo esse quadro de Chagall. E uma das razões que esse poema me pegou foi porque quando era uma das minhas primeiras memórias de infância é esse quadro em forma de postal em cima da lareira, na casa dos meus avós. Meus avós que falaram Yiddish em casa, às vezes eles foram primeira geração, filho de imigrantes, de refugiados dos pogroms, justamente mais ou menos na mesma região. E eles tinham muitas coisas assim em casa, como várias diferentes referências de Chagall e tal. E quando eu li isso, veio essa evocação desse tipo de aldeia, o violino, o estilo de casas, tudo isso que aquele quadro evoca. E aí, depois de ler o poema, eu fui ler assim, mais sobre Rosa Holanda, dentro do ensaio de Simone Brandt, tudo isso, e eu fui percebendo que ela
tem muito essa característica na poesia dela, que ela não falava dos horrores, por exemplo, não falava muito dos horrores de guerra, do gueto, de encarceramento que ela viveu, mas tem muito essa coisa de sentimentalismo sobre lugar e sensação de infância, e olhando assim para o passado, para a aldeia, etc. Aí, quando eu li primeiro, eu pensei, isso é muito interessante, tanto pelas conexões com as minhas raízes e referências e tudo isso, e a maneira que ela faz isso e como ela faz isso nas estruturas de poesia dela. Mas depois eu fiquei... eu li algo esses dias mesmo eu vi um post de uma escritora brasileira, Luciane Aparecida, falando algo sobre como a literatura pode fazer ruptura dos nossos... de o que a gente toma como verdade através da linguagem. E no caso desse post de Luciane Aparecida, ela estava falando sobre a linguagem e o racismo e como a linguagem pode sustentar o racismo, referente à sociedade brasileira e várias coisas assim. E me deu um toque assim de ficar pensando assim, como a linguagem pode levar a gente para um lugar de conforto, como no caso desse poema, e sustenta aquela coisa de não questionar e não olhar para as coisas do outro lado daquilo. Por exemplo, tanto o Chagall, tanto ela nesse poema, e talvez isso até uma estratégia de Rosi Auslanda na poesia dela, de ou introspectiva, ou quando ela está olhando para fora, ela dá essa imagem sentimental dos lugares, justamente para tapar, ou para a gente como leitor, de questionar os horrores da época dela, no caso. Aí, no caso de literatura agora, os horrores agora, ou a história. E eu acho isso super interessante, assim, realmente como a literatura tem essa função de a gente, e temos que constantemente questionar qual é essa linguagem que estou lendo, qual função tem, qual efeito tem. E é muito interessante isso, e deixar a gente ser abertas também de mudar de leituras de um poema também, e deixar os pensamentos às vezes ir ao avesso. Muito interessante isso. Nossa, Isso. demais, demais. Uhum. Porque é algo assim, né? Não, a literatura desde sempre namora o exílio, né? Tá sempre ali tocado no tempo, no espaço, né? E nesse caso, por exemplo, é muito diferente de você pensar um escritor que fala da sua infância ou do lugar em que viveu a infância, como lugar em que ele quer voltar ou do lugar do qual ele quer fugir. Uhum. E ainda mais do lugar do que ele foi arrancado, como no caso do exilado, né? É o lugar que ele não foi permitido. Imagina olhar a foto do lugar de que você foi arrancado, né? Ou tentar descrever a partir da memória o lugar em que você não pôde viver. Eu acho que é por isso, assim, esses poemas, eles são sempre tem um lado, tem um abismo do lado de cada verso, né? Porque o poema parece que está tudo tranquilo nele, ele está descrevendo algo que está sob controle, mas a gente sabe que aquilo tem o pano de fundo é terrível, né? Assim, da obra, como um poeta como o Celan, né, que você falou também aqui, é um poeta que diz pouco, né? Um poeta da economia, e desde o primeiro momento que você fala assim, ele diz pouco porque está agarrado àquilo. Uhum. Aquilo é a única coisa que ele podia se agarrar, né? Uhum. Eu acho que vale para Alejandra Pizarnik, vale para Euridice Fontella, que apareceu aqui, né? São esses poetas que têm essa marca, né? Muito Uhum. legal, muito bom. Mil portas. Gente, o tempo voou e eu preciso fazer uma última rodada de conversa, uma pergunta única para todos, e depois uma rodada de poemas. Eu falei, a gente avisou que o tempo voava aqui. A pergunta que é aqui que eu queria que os três falassem, né, de alguma maneira já apareceu nas outras falas de vocês, mas eu acho que sempre a escolha, né, a escolha de um livro, igual aqui quando eu falei para vocês, vamos lá, escolha um livro pelo qual vocês são apaixonados e tentem fazer com que outras pessoas também gostem deles. Isso tem a ver com algo que vocês estão buscando também para o que escrevem. Acho que a escolha aqui para mim não é simplesmente uma conversa de vocês com um possível leitor, mas também uma pesquisa, parte da própria pesquisa de vocês. Faz sentido? O que esse livro que vocês escolheram aqui diz sobre o momento em que vocês param para escrever também? E assim eu paro de perguntar.
Eu vou Aí, primeiro? Já sim. está na ordem. Já. É bonita essa pergunta, Tarso, muito bonita, porque eu fico pensando que às vezes tem alguns poemas, alguns poetas, alguns livros que a gente ama, porque traz o nosso avesso de alguma forma, né? E tem outros que são uma espécie de farol, ou que causam uma ressonância com os nossos desejos também literários como escritores e escritoras. E no caso da Alejandra, eu me identifico com ela como uma espécie de farol, porque eu sinto que o meu vocabulário também é escasso. Eu também carrego poucas pedras. Eu sou um tipo de escritora, não sou poeta, mas eu sou um tipo de escritora muito obsessiva com os meus temas. Então, cada vez que eu entro numa determinada palavra, quando eu saio dela, depois que a minha história termina, eu quero voltar lá e falar mais algumas coisas. É quase como se, como a gente estava conversando, eu não terminasse de dizer o que eu quero dizer. E tem uma questão na Alejandra que eu me identifico muito, que eu acho que ela faz de uma forma belíssima, que é uma espécie de suspensão do tempo histórico. Ela não deixa claro esse tempo histórico e nem referências geográficas claras também. É como se os poemas dela fossem atemporais, eles coubessem em qualquer século. E eu fico sempre pensando na minha criação, que as minhas histórias acontecem. Eu fui atriz, né? Eu estudei teatro antes de me tornar escritora, e eu sinto que as minhas histórias acontecem dentro da caixa preta do teatro, e essa caixa preta tem um tempo-espaço próprio, que está em suspenso com esse tempo histórico. E eu gosto desse tempo, sabe? Então eu acho que a Alejandra, ela traz essa noite, que é um salto, né? Que eu acho que também é uma coisa muito interessante da Alejandra, que eu também me identifico, essa questão do eu fragmentado. Ela tem sempre essa questão do duplo, nos textos, nos poemas dela, né? Tem alguns poemas aqui que são em prosa. Então, ela traz essa fragmentação do eu e o espelho que ela propõe como uma espécie de símbolo, que também é uma palavra que se repete muito, é uma espécie de mapa também. Aí eu acho que entra em contato com a Ana, né? Como o André falou, que tem essa questão de fronteira, de mapa, de cartografia, e ela também tem esse espelho, mas é esse mapa de si. E esse espelho ele só amplia a solidão dessa poeta, no final das contas, porque ela nunca, esses eus fragmentados, como se estivesse numa espécie de país, perdidos, nessa Buenos Aires, de alguma forma que eu imagino, né, não se encontram. Então, eles ficam atravessando ruas, né, para não se encontrar. E há essa solidão muito grande. Então, eu acho isso, eu também me identifico bastante. E até queria fazer uma indicação de um outro livro, que, curiosamente, esse aqui do Pirandello, Um Nenhum Sem Mil, não é poesia, é um romance, assim, peço essa licença poética aos poetas para indicar um romance, mas eu acho que tem muito a ver com a obra da Pizarnik, que foi um livro que foi indicado para mim também por um escritor que estava fazendo uma oficina minha, a partir de um exercício, uma provocação que eu dei, que era uma ida ao espelho para encontrar uma nova máscara no rosto que a gente pudesse usar no texto, e ele falou, nossa, isso me lembra o livro do Pirandello, né? E eu me interesso muito por esse eu fragmentado. Talvez por ter sido atriz, talvez por amar Fernando Pessoa, não sei. Mas, e é um romance muito interessante, porque o personagem principal começa o livro, claro, o Pirandello tem um humor, que na Alejandra esse humor não habita. A Alejandra tem um humor soturno, né? Um tom todo da noite. E o Pirandello tem um quê de comédia dell'arte também, né? Mas esse homem vai à frente do espelho para olhar, eu acho que é uma espinha no nariz, alguma coisa assim, e a esposa dele está atrás e fala que o nariz dele é um pouco torto, ou para a direita ou para a esquerda, o que ele acha um absurdo, porque ele nunca reparou que o nariz dele era um pouco torto, e ela dá outras indicações no rosto dele, que ela acha que a sobrancelha de um jeito de outro, e ele começa a ficar assustado, porque ele começa a perceber que a percepção que ele tem do eu, dele, não é a percepção que o outro tem do eu. E ele começa a reconhecer que há um estranho que nos habita, que é esse estranho que só o outro vai ter acesso, porque a gente não consegue se assistir vivendo. Então ele começa a entrar numa pira assim muito bonita, muito filosófica e tal. E eu acho que tem muito a ver com esses olhos tatuados por cima dos olhos que a Alejandra fala aqui, né, nos poemas aqui tem uma imagem bonita desses olhos. Depois quando a gente for ler a rodada de poesia, eu procuro esse. Mas é quase como, e esse poema que eu li no começo, né, que ela fala esse eu dentro de mim que me come e me bebe. Quando ela vai no espelho, ela reconhece esse outro eu. E esses temas todos me interessam muitíssimo como escritora também. Nossa, olha, eu vou primeiro dizer o seguinte, essa sua frase, eu não sou poeta, foi muito forte, e eu vou conseguir umas 100 pessoas ou mais que vão
não vão concordar comigo que não é bem assim. Agora, o Pirandello tá me perseguindo, tem aparecido em outras conversas. Aqui ele veio convidado pelo Fernando Pessoa, que é uma outra entidade que também a gente não pode evocar, porque ele entra e complica as coisas. Mas tem muito a ver com o que o André estava falando, a ideia do fingimento deveras, né, do Fernando Pessoa, porque o Pirandello, ele está falando disso, de alguém que meio que, aí é um ator, mas alguém que está olhando a própria vida de fora, né? Alguém que está olhando, está fora da própria vida, assistindo de fora, né? A própria vida. É espantoso. E o Fernando Pessoa fez isso como ninguém, né? Ele levou isso às últimas consequências, né? A radicalidade. Sim, muito bom. André, e você? Falar um pouco do seu livro de poemas também, que acabou de sair, se você quiser aproveitar para apresentá-lo e amarrar na conversa, seria ótimo. Então, o Impressão Sua, né, que é esse meu último livro, ele também é da coleção, pela mesma Companhia das Letras, que publicou Ana Martins Marques. Mas eu não vejo necessidade de falar muito sobre o livro, não. Eu queria me concentrar mais no trabalho dela. Que aí você me perguntou, né, os motivos para trazer esse livro e por que ele entra também pelo meu trabalho. Para além da questão que eu já falei, né, da construção de mundo, né, da força de imagem que ela tem quando escreve, e para além do que a Aline falou sobre o tempo inteiro associação cartográfica com o chão, com os países, com os espaços da casa, né? Ela fala da mesa também. Na verdade, o que mais me encanta no trabalho da Ana é que realmente é um trabalho profundamente apaixonado, sabe? E quando eu a encontrei, ela parecia uma pessoa muito reservada, tímida, vamos dizer assim. E aí eu sempre notei isso, que os tímidos eles guardam um mundo enorme dentro deles, né? Que eu acho que não pode botar para fora, então eu acho que vai crescendo meio que para dentro, sabe? E eu acho que é o caso dela. O que mais me encanta no trabalho dela é assim, um tipo de entrega do amor e da paixão sem muita vergonha e sem ser piega, sabe? Ela chega a falar em Relâmpagos, desse mesmo livro, risca essa palavra, o pensamento é um pornógrafo e quase só de palavras se faz o amor. Quer dizer, como é que você consegue escrever isso, né? Que quase só de palavras se faz o amor, né? E tem também aqui no jet lag, que eu vou ler no final, né? Mas ela diz ainda, a distância é erótica, mas quem deseja uma saída. Ela falando, na verdade, de uma paixão que ela encontrou numa viagem. A distância é erótica, mas quem deseja uma saída. Guardo na boca fechada as 3 sílabas do teu nome. Então, na verdade, para além do que eu disse, né, que como os livros dela são capazes de converter gente para a poesia, sabe? Pela linguagem simples, sincera e pela construção. O Erickson Pires tem um livro, né, o nosso falecido e querido Erickson Pires, ele tem um livro chamado Cinema de Garganta, que é mais ou menos isso que eu acho do trabalho dela, sabe? É essa imagem que eu vejo no trabalho da Ana Martins Marques. Assim. Mas, para além disso, essa bandeira do amor, sabe? De uma vida apaixonada, muito ciceronada pelo amor e pela paixão. Sabe? Eu acho isso incrível, que ela consiga se expressar tão bem e construir uma poesia tão bonita, tão forte, sólida, baseada uma coisa tão em coisas tão corriqueiras, né? Como disse a Aline, associadas a coisas terrenas, mas que falam só de amor, sabe? É muito, muito bom mesmo. Muito bom. Ótimo. Sara, e você? Então, eu tenho umas conexões com as coisas que eu estou pesquisando, pensando na minha própria escrita. Estou acumulando poemas para um novo livro agora. Tenho escrito um pouco em português, um pouco em inglês esses tempos.
O que conecta, assim, o que me identifico muito com a poesia de José Auslanda é uma questão que eu estou pensando muito na minha escrita, na minha pesquisa nesse momento, é essa ideia de voltar às memórias, voltar ao passado, pensar muito na cultura judaica de que eu venho, no caso cultural, assim, é uma coisa que me toca, assim, nesse sentido de tentar fazer sentido do agora, pensando nas raízes, mas fazendo sentido disso a partir do agora, a partir do fato que eu estou na Bahia, que eu estou olhando daqui, com tudo que eu vou lendo, aprendendo aqui de perto e de longe, e como fazer sentido de olhar para lá daqui, nesse momento, o lá e aqui, como no poema, assim, que eu li no início. Mas em outros temas também que conecta, além de escrever, um dos meus principais focos agora é como editora. Eu edito muito poesia, outros tipos de escrita também. Como você disse no início, eu co-dirijo a editora da Livraria Boto de Rosa, que é a Paralelo 13S, com a minha colega professora Milena Brito, e assim, eu gosto muito de editar nesse sentido de o que a gente está tentando fazer ali, conecto com isso também, essa conversa, porque é um desejo de estar dialogando com a poesia, com a literatura no geral, o que está acontecendo especificamente com escritores contemporâneos agora, mas isso conecta com tudo, tipo, cada coisa que você soma a isso, vamos aprendendo, vamos somando, adicionando a esse diálogo enorme, esse diálogo maior. E mesmo que a gente na editora temos romances, ensaios, outras coisas, mas eu realmente tenho que dizer que o que eu mais amo é editar poesia. E então, essas leituras, por exemplo, a leitura de José Auslanda, a leitura do ensaio de Simone, eu levo, assim, para tudo na vida. Levo para o que eu leio, vou levar, vai somando, com certeza vai ficar comigo, como agora referência, como agora somando a todas as outras coisas que estão ao redor. Então, é muito, não sei, é muito bom, assim, ir pensando sempre em como as coisas se encaixam juntos e como a gente vai aprendendo e sendo melhores leitoras e pessoas melhores com essa literatura. Muito bom. E você conhece a poesia da Simone Brandes, a tradutora? Sim, então, eu queria falar isso também, que é outro livro que eu queria É indicar. incrível. Fica a dica também. Foi ótimo que você falou isso, que eu lembrei agora. Olha, Simone tem vários trabalhos maravilhosos, mas um que eu gosto muitíssimo é o que ganhou o Jabuti, que é Quase Todas as Noites. É um livro muito, muito legal, indico muito. E você até falou no início que esses poemas nesse livro de José Auslanda são, assim, como traduções, são poemas de Simone, porque ela criou o novo poema em português. Então, você vai ler nesse livro de José Auslanda os poemas de Simone, mas leiam também o trabalho da própria Simone. Ela é uma poeta incrivelmente original, muito interessante o trabalho dela. E, sim, com certeza, eu indico muito. Eu acho que ela está publicada pelas 7 Letras, né? 7 Letras. Ô, Sari, tem uma outra coincidência esses dias que você falou agora, né, que veio de uma antologia de poetas alemãs, né, de poetas de língua alemã, e eu estava falando com a Simone outro dia, tentando convencer, eu falei, Simone, mas quando que vai vir uma antologia de poetas das mulheres da língua alemã, né, para a gente aqui? Ela, preciso ver, tal, eu tenho que cobrar essas coisas, porque ela tem traduzido outras poetas, e é um legal. trabalho muito bonito. Uhum. Vamos cobrar, engrossemos o couro. Sim, com certeza. Vou procurar as outras traduções dela também. Muito legal. Vários apelos poéticos aqui nessa tarde, né? Aqui a gente por favor, cobra. publica os diários da Pesanic. Aqui a gente cobra, passa recibo, faz de tudo também. Tá certíssimo. Muito bom. Aliás, a Rosa Auslanda foi publicada aqui em 2003, a Simone cita, numa revista que eu editava com Eduardo Stesi, a Cacto. Sim. Foram as primeiras traduções dela, feitas pela Irene Aron. Uau. E está na internet a revista de graça, para quem procurar, procure aí, revista Cacto, vocês vão achar
Tá lá, acho que no número 3, que tem Então, vários poemas dela traduzidos pela Irene Aron. que ótimo, vou Muito procurar. E legal. outra coisa para falar, que no ensaio de apresentação, Simone também cita outras traduções. Eu lembrei agora que ela citou uma Sim. tradução de Ricardo Domenech, eu acho que algumas outras traduções também. E é fascinante, porque a gente sabe ver dentro do ensaio outros poemas que não estão na própria antologia depois também. Muito bom. Gente, precisamos encerrar. Agradeço demais vocês aqui. Mais uma vez, eu vou dizer que é uma alegria muito grande completar esse ciclo de 30 convidados agora com vocês, com esse papo que eu acho que teve de tudo que a gente buscou aqui desde o início, né? Sempre perdeu o rumo do que estava programado, né? Falar dos livros, deixar os livros falarem, circular entre os assuntos. Essa é a nossa ideia e eu espero que quem nos assista tenho certeza que quem nos assistir vai querer ir atrás desses livros, não tenho dúvida. Então, agradeço muito a vocês, a Aline, André e Sara, e a gente termina com uma leitura de poemas na mesma ordem. Vamos lá, Aline. Eu separei 3 da Pizarnik porque vocês viram que é conciso, né? Então, é um. Esse é o poema 11. Agora, nesta hora inocente, eu e a que fui nos sentamos no umbral do meu olhar. Aquela questão do duplo, né, que a gente estava conversando. Aí aquela diz, esse é matador, gente. Explicar com palavras deste mundo que partiu de mim um barco, levando-me. O último, quando vires os olhos que tenho nos meus tatuados. Que bonito. Bonito, né? Muito bonito. Muito Árvore de Jana. Mas, gente, também, os trabalhos e as noites já levem o combo, porque vale muito a pena. Legal, hein? Tinha uma caixinha na época aqui, ó, que eles mandaram. Você chegou. Nossa, eu perdi essa caixinha. Ai, é um box! Ó, é um box. Quero! O meu, Faz eles um ficam pedido para a juntinhos. editora aí, fica o pedido também para a editora. Fica o pedido para a editora, a gente quer tudo da Alejandra. Publica a obra completa que a gente quer. Então tá bom. André. Eu vou então ler Religião, de Ana Martins Marques. Risca essa palavra. Religião. Inaugurar uma religião. Adorar os pontos em que se formam as estações do ano. Os gestos a desnudar-se. O dia depois da chuva. A distância. Entre uma árvore e outra árvore. Entre cidades com o mesmo nome. Em diferentes continentes. Criar relíquias. Os táxis ao entardecer. As colheres brilhando ao sol. Toda a tecnologia tornada obsoleta. Esboços de mãos e pés de pintores antigos. As presas ensanguentadas que nos trazem os gatos. E ainda outras íntimas, insensatas, à luz nos seus cabelos, fotografias de parentes que não sabemos quem são. Adotar novas bíblias, longos romances inacabados, palavras lidas sobre os ombros de alguém no metrô. Poemas clássicos traduzidos por tradutores automáticos. Reconhecer, enfim, o divórcio como um sacramento. Na liturgia, tocar como partituras os mapas das cidades. E no Natal, só celebrar o que nasce do sexo para morrer de fato. Muito bem. Sara. Antes de ler, eu queria dizer que o que não falei no início, que obrigada mesmo, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui e obrigada a todas as pessoas da Biblioteca Mário de Andrade também. E para deixar registrada também minha gratidão, obrigada enorme a Josélia Aguiar também por esse trabalho que ela vem desenvolvendo. E é isso, foi muito, muito legal essa conversa, estar aqui com vocês. Então, vou ler Ainda Estás Aqui. Atira teu medo no ar. No máximo, teu tempo passa. No máximo, o céu cresce. Sob o gramado, caem teus sonhos, nenhures. Ainda recende o cravo
Canta o melro. Ainda tens o direito de amar, ofertar palavras. Ainda estás aqui. Sê o que és. Oferece o que tens. Eu já trabalhei para a biblioteca. Eu não me lembro que ano mais, tem 4, 5 ou 10 anos, eu não sei. É um espaço muito bom, viu? Muito bonito, inclusive, de cultura em São Paulo. Agradeço o convite. Eu Valeu. também. Muito obrigada, gente. Um prazer estar com vocês essa tarde.